Olá, pessoas! Junho de 2020. Pois bem, me chamo Nilson Araújo, sou corretor de imóveis, professor licenciado pela Universidade Católica, advogado com especialização em Direito Imobiliário e graduado em Gestão Imobiliária. Perito avaliador, opero muito como assistente técnico e vamos ao que interessa. Quero compartilhar com vocês uma experiência vivenciada ontem. Um cliente determinado fez contato comigo por indicação de uma colega, depois vou agradecer-lhe, e me trouxe uma demanda. Ele tem a necessidade de avaliar um imóvel. Característica deste imóvel: ele comprou para que sua mãe residisse nesse imóvel. Uma vez feita a operação, tempos depois ele é surpreendido com a execução deste bem. Que ele vender este imóvel tinha um débito trabalhista e o imóvel foi à asta pública, portanto ele perdeu. Então, como ele adquirira de boa fé e com a documentação toda em ordem, a ocasião não constava esta demanda, ele então ingressou com uma ação regressiva, pugnando pela indenização de quem lhe vendera, a construtora. E a construtora agora foi condenada a indenizá-lo. Bem, mas para esta indenização é necessário a avaliação daquele bem. Este imóvel fica situado aqui em Salvador, num bairro médio, onde os preços razoáveis. Características do imóvel. Característica do imóvel: quarto e sala, garagem presa, prédio pequeno, sem elevador. Estou lhes dizendo isto porque foi objeto da entrevista que eu fiz para poder ter uma ideia de quanto lhe proporia a título de honorários para a realização do trabalho. Fica a dica para vocês: nunca hajam de maneira informal. O mercado não comporta mais amadores. Em avaliação de imóveis, não se iludam. É o primeiro parâmetro em qualquer transação imobiliária, quer seja para venda, para locação, para permuta, e neste caso em especial para o fim colimado de indenização. Bem, para você avaliar um imóvel que vale em torno de 180 mil ou 950 mil, isto gera uma certa similitude como aquela condição de intermediadores que somos numa venda. Então, intermediar uma venda de 180 mil em termos de honorários, há uma diferença significativa para intermediar um imóvel de 950 ou mais. Fica a dica: o valor de honorários a ser estabelecido para avaliação de imóveis tem de ser levado em consideração muitos parâmetros. Bem, a nossa tabela de honorários, hoje referencial, determina que nós não cobremos menos que um salário mínimo. Então, diante da característica daquele imóvel, eu então pedi-lhe o seu e-mail e encaminhei formalmente a proposta. Bem, se na tabela de referencial tem um salário mínimo, pelo padrão de trabalho que eu primo em prestar ao cliente, eu estabeleci como parâmetro mínimo para mim todas as avaliações que eu faço a partir de R$ 1.500. Isto não quer dizer que eu não reveja em algumas situações, que foi o caso. Eu encaminhei a proposta e ele disse: rapaz, não está muito caro. Eu aí expliquei isso que eu estou comentando com vocês. Eu digo: olha, a nossa tabela referencial nos orienta a um salário mínimo. Vamos fazer o seguinte: eu refiz a proposta, cobrei um pouco acima do salário mínimo e abaixo de 1.500, que foi a proposta original. Quando ele então me retorna dizendo que telefonaria para o seu advogado, e assim o fez. E me retorna mais uma vez, dizendo que o advogado peticionaria, solicitando a gratuidade da perícia judicial no tribunal ou no ambiente judiciário. Foi quando eu lhe disse: olha, eu também laboro com perícias judiciais, quando indicado como perito judicial ou quando eleito, e também como assistente técnico. E eu tenho a lhe dizer que não existe essa característica. Nenhum perito opera gratuitamente.
notadamente num caso específico, onde é uma indenização. Então, eu me posicionei, ele agradeceu, disse que a qualquer tempo voltaria a me procurar, mas tentaria a gratuidade judicial. Então fica a dica, é de extrema importância que o corretor avaliador, cada vez mais, se posicione, porque é uma prestação de serviço de extrema responsabilidade. Uma avaliação normalmente deriva uma série de ações, de cobranças, então há de ter uma remuneração digna. E parodiando o meu companheiro Samuel Prado, percam, mas percam com dignidade. Bem, esta é a nossa contribuição, o primeiro vídeo do mês de junho de 2020. Inscreva-se no nosso canal, comente os vídeos. O objetivo do canal é gerar assessoria gratuita. É uma maneira de colaborar de alguma forma com colegas e com a sociedade. Então, teve dúvida no tocante a aspectos imobiliários? Não hesite, mande. Agora, uma dica. Essa semana eu recebi a queixa de alguém inscrito no canal dizendo que eu não respondo. Observe, hoje nós estamos com mais de 150 vídeos e eu não tenho como parar. Então, normalmente em nossos vídeos eu deixo o nosso WhatsApp e com esta experiência estou deixando também o nosso e-mail para que você então encaminhe a sua dúvida e tenha certeza que nós retornaremos. Você pergunta, o ICI esclarece, o professor responde. Até o próximo vídeo.